E aí, fiel, tudo bem? É, Vamos bater um papo aqui agora sobre essa eliminação do Corinthians. E eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Então, assim, primeiro fica aqui que a gente vai falar dos absurdos que aconteceram no campo. Eu tava lá, então vou dar alguns depoimentos. E aí, depois, se você tiver estômago, você fica aqui, a gente fala. A gente vai seguir taticamente aqui o que o Ramon fez, o que ele errou e tal. Mas aí, assim, fica se você tiver estômago, tá? Porque a primeira parte do vídeo vai ser bem ruim. Bom, há algum tempo atrás, o senhor Edilson Pereira de Carvalho, vocês vão lembrar dele, ele deu uma entrevista, ele é da máfia do apito, vocês vão lembrar, 2005, explicando como que ele fazia para prejudicar um time e favorecer outro. E nunca que prejudicar um time ou favorecer outro é simplesmente dar um pênalti, expulsar jogadores de outros times, tal, inventar coisas muito descaradas. Ele explicou bem como é que você faz. Você vai minando o time que você quer prejudicar. Então, assim, tudo que foi dito pelo Edilson hoje foi feito pelo Daronco. Tudo. O Daronco cumpriu à risca, de ponta a ponta, tudo que o Edilson explicou de como prejudica um time e favorece outro. Então, primeiro eu vou falar do lance do gol impedido. Vamos começar pelo gol impedido. O gol impedido foi... a minha cadeira é no lado oposto de onde foi o gol. E o que eu vou falar agora pra vocês, ninguém me contou, eu tava no estádio, eu vi, tá? Logo que o Daronco deu o gol, porque ele deu o gol, o Bandeira demorou para levantar a bandeira, ele deu o gol, o Bandeira levanta a bandeira, ele anula o gol. Logo que isso aconteceu, de uma maneira rápida, começou a passar no telão do estádio o VAR, como sempre acontece. E logo, quando veio a imagem, a linha estava traçada corretamente no pé do Bruno Henrique, que é uma de chuteira branca, no pé do Bruno Henrique. E eu nem sei se é do Bruno Henrique ou do Alexandro, eu acho que é do Alexandro, tá? No pé do Alexandro. Porém, ele passa a linha e em seguida aparece o anúncio de impedimento embaixo. Apareceu no estádio, ninguém me contou. Isso aqui não é... Apareceu lá, tá lá no estádio. Apareceu, não sei se apareceu na TV, mas apareceu. E aí a imagem some. A imagem some, retorna depois, com eles passando a linha novamente. E aí quando o cara passa a linha novamente, o VAR, o senhor Rafael, né? Passa a linha novamente. Não nos esqueçamos de quem é esse VAR. Esse VAR é o Rafael lá, que criou uma conta na Twitch e disse que o Corinthians tinha que... né? Não vou falar aqui para não prejudicar o vídeo. Ele traça a linha e ignora a chuteira do Alexandre ou do Bruno Henrique, não vou lembrar aqui agora de quem que é. E ele ignora, e aí ele põe na coxa do jogador do Flamengo. E também dá impedimento. Então, assim, ele tentou muito dar esse gol. Ele tentou muito, mas não dá pra brigar com a imagem, né? A imagem às vezes é tão limpa que não dá pra brigar. E aí, beleza. E aí, o que o Daronco fez muito que prejudica, que é o que o Edilson Pereira de Carvalho explica, né? Você começa a irritar o time que você quer prejudicar. Então, você sabe que o Corinthians tem que fazer um gol. O Daronco sabe disso. Ele tem essa informação. E ele começa a dar faltas pro Flamengo, que não são faltas. E começa a não dar essas faltas pro Corinthians. Por quê? Porque isso causa um efeito rebote. Que é o quê? Os jogadores do Flamengo, que não tem nada a ver com isso, começam a entender que dá para chegar mais forte. E os jogadores do Corinthians vão ficando mais pilhados porque se sentem injustiçados. Então você tem um combo de motivação e desmotivação ali, que o árbitro vai jogando durante 10, 20, 30, 40 minutos. E aí tem a expulsão do Bruno Henrique. A expulsão do Bruno Henrique, ela não tem como o Daronco não dar, não tem como. Pra mim, foi muito claro pra mim, porque o lance foi, na minha visão, assim,
ele atinge a cabeça do Mateuzinho, não tinha o que fazer. Logo depois que o Bruno Henrique é expulso, o Daronco intensifica essas coisas que ele fez, porque ele não vai roubar o Corinthians, ele vai prejudicar o andamento do jogo. Então o jogo para, aí o Flamengo cobra uma falta, aí o cara do Flamengo toca a bola, aí ele anda 3 metros, sofre uma falta, aí ele cobra a falta, aí ele anda 3 metros, sofre outra falta. Então o jogo vai picotando e o Corinthians vai perdendo a linha, vai perdendo a cabeça. Isso não é só culpa do Daronco, isso é culpa do Corinthians também. O Corinthians tinha que ganhar disso. Mas é assim que você vai minando e é assim que você vai dando, vai tirando do outro time a vitória e vai fazendo o que você tem que fazer. Porque assim, vão querer te falar pra você que não, mas tem dois pontos que eu quero que você saiba disso, se você não sabe. O Corinthians está brigado com a CBF, que alterou o dia do jogo. E o Corinthians está brigado com a Globo. Aí você fala assim, mas por que ele está brigado com a Globo, velho? O Corinthians está brigado com a Globo porque o Corinthians fechou um contrato gigantesco com a Liga Forte de TV. E a Liga Forte não a Liga Forte não fechou com a Globo. Então a Globo sabe que não vai ter o Corinthians na TV. Ela, a Globo, né? Então ela vai fazer de tudo para que o Corinthians não precise ser visto. Porque se o Corinthians precisar ser visto, ela pode ir pro jogo que ela quiser. O jogo do Corinthians vai dar mais audiência, se for na Record, no SBT, no raio que o parta. O jogo do Corinthians vai dar mais audiência se o Corinthians estiver jogando no mesmo horário que o jogo da Globo. Ponto. Isso é fato, isso é número. Não adianta você vir aqui discutir comigo que não é. Isso é número, gente. Você tá brigando com número. E aí o Corinthians brigado com a Globo e com a CBF tem um agravante. Das 3 entidades que precisam votar para que a CBF faça o que ela fez, que é a mudança do mando de campo, a mudança do dia do jogo, é o mandante, que é o Corinthians. Beleza? É o mandante, que é o Corinthians, é o Flamengo, que é o visitante, e a dona do direito de transmissão, que é a Globo. Então, você tem um voto da Globo, que já está preterindo o Corinthians a tudo, e você tem o voto do Corinthians negativo e o voto do Flamengo a favor. E aí você não consegue entender, você fica se perguntando, porra, mas por que o Corinthians deixa essas coisas acontecer? Mas não é que deixa, não tem o que fazer, a arbitragem é da CBF, o Daronco não vai ser punido, o Rafael não vai ser punido, e aquilo vai acontecer. Então assim, o Corinthians foi assaltado. Em Itaquera hoje. Assaltado. Isso não retira nenhum erros do que a gente vai falar aqui agora. Mas o Corinthians foi assaltado. Bom, vamos lá. Agora vamos entrar na segunda parte do vídeo, que é sobre tática, tá? Sobre o porquê que as coisas aconteceram. Pra mim, o maior culpado de hoje chama-se Ramon Dias. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Ramon, ele escolheu que o Corinthians iniciasse o jogo em uma tática que o Corinthians não iniciou 3 jogos com ele. 2 ou 3 jogos com ele. O Corinthians não iniciou nenhum jogo com o Ramon nessa tática. Talvez 1 ou 2. Que era um 4-3-3. O Corinthians em nenhum momento com o Ramon jogou assim. Sabe com quem que o Corinthians jogava assim? Com o Antônio Oliveira. Então hoje lembrou muito o time do Antônio Oliveira. Você ficou puto com o Garro, eu imagino. Você ficou puto com o Thales. Porque lembrou muito o time do Antônio Oliveira. Por causa do esquema. Então o Ramon esqueceu o que o Corinthians já fez com linha de 5. O Ramon esqueceu o que o Corinthians fez com linha de 5, com aquele 5-3-2. E o pior, o Ramon esqueceu que o Corinthians vem de 2 jogos de dupla de ataque, onde fez 7 gols. 7 gols em 2 jogos. 7 gols em 2 jogos, com dupla de ataque. E aí, por não ter o Memphis, ele escolhe voltar o Yuri para centroavante e fazer um 4-3-3. E aí o Yuri volta a ser o Yuri, o Romero volta a ser o Romero, aquele time volta a ser o time do Antônio Oliveira, e vai tudo por água abaixo. Então, assim, o maior culpado de hoje, do ponto de vista tático, é o Ramon. O Ramon errou muito.
E aí você tem, pra mim, o Charles, o melhor em campo do Corinthians, e você o retira. As substituições pra mim não fazem muito sentido. Eu acho que tinha que voltar com o Hector, não tinha que voltar com o Carrillo. Poderia até tirar o Martinez, recuar o Charles e colocar talvez o Bidon, guardasse o Carrillo para jogar o brasileiro, porque a gente precisa dele. Ou até com o Alex Santana, para dar ritmo pro Alex. Ou até com o Alex Santana. O Corinthians não precisava de alguém combatente, o Corinthians precisava de alguém de técnica. O Flamengo estava com uma linha de 5, uma linha de 4. Então, o Corinthians precisava de técnica, não de combate. E aí você tem a entrada do Coronado também, que entrou querendo, mas entrou mal. E você tem talvez o pior jogo do Garro nesses últimos tempos aí. Muito afobado, queria muito, claramente, mas muito afobado e muito sozinho. Por quê? Porque o Corinthians escolheu dar para ele 2 companheiros de meio campo só. E não 3, como vem dando e a coisa vem acontecendo. E essa escolha do 4-3-3 do Ramon, pra mim tem muito a ver com o jogo do Rio, porque ele coloca o Romero pra marcar o Alexandre. Ele não coloca o Romero pra atacar. Ele coloca o Romero pra não deixar o Alexandre subir. E pra mim esse é o erro. Assim, o jogo era em Itaquera, o jogo era pró-Corinthians, a gente tinha que fazer gol e o Ramon escolhe errado. Pra mim o Ramon vai mal e a gente acaba jogando tudo por água abaixo. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians volta um pouco melhor, porque isso acontece sempre, a gente já bateu o martelo aqui sobre algumas coisas. O Corinthians volta melhor e você tem o Yuri perdendo um gol claro, faz muita falta, né? E aí o Daronco sente isso. O Daronco sentiu que o time volta melhor e aí ele começa a picotar o jogo. Eu lembro de olhar pro placar, assim, de ver no telão, dos 22 até os 34, deve ter tido, isso eu vou precisar pesquisar aqui para te dar certeza. Dos 22 até os 34, deve ter tido 6 minutos de bola rolando. Se tiver tido 6. Se tiver tido 6, dos 22 aos 34, tenho certeza. Se tiver tido 6 minutos de bola rolando é muito. E aí você tem o Rossi fazendo acero o jogo inteiro e nenhum amarelo e tudo mais. Então assim, pessoal, o ponto é, o que importa é o brasileiro. Tem a Sul-Americana ainda para algum título, mas o que importa é o brasileiro, é não cair. Vamos focar no que importa. E é isso, tá bom? Beleza, fiel? Valeu, falou!